Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, assim está escrito: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ore comigo agora. Deus eterno Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra e pedir que tu venha nos ensinar, meu Deus, aquilo que precisamos nesta noite para que a nossa vida espiritual avance, cresça, seja frutífera e abençoada. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de propor a você uma compreensão, a partir desse texto, de uma realidade que, não poucas vezes, foge da nossa compreensão, porque ignoramos algumas realidades que o próprio Jesus nos advertiu que não poderíamos ignorar, e que, de fato, quando você entende, isso lança luz de uma forma muito transformadora naquilo que, de fato, Deus quer realizar a partir da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Quando você lê esse texto aponta para uma verdade que não podemos de forma nenhuma ignorar. Tudo que é terreno e tudo que é fruto da minha carne vai envelhecer e vai cair na destruição. Preste atenção. Às vezes, você está fazendo tudo certo, o padrão correto, tudo que você aprendeu, tudo que você entendeu que realmente deveria fazer para que as coisas pudessem evoluir de maneira abençoadora, mas você percebe que as coisas estão perdendo o seu vinco, estão perdendo a beleza, está perdendo aquilo que outrora você achava muito, mas muito interessante, e que de repente começa a perder aquele fulgor. Você olha para aquilo e aquilo já não te traz muita alegria. Você vê as coisas de um outro prisma e de uma outra forma. E não poucas vezes até as relações também acabam indo pelo mesmo caminho. Você faz tudo o que sabe, mas parece que o seu trabalho está envelhecendo, o seu casamento está envelhecendo, as suas relações estão envelhecendo. E aí você pensa que, na verdade, isso é porque assim mesmo as coisas são dessa forma. Mas eu quero te dizer que, segundo esse texto e vários outros que nós vamos aprender aqui, que isso só acontece quando de fato, meu irmão, isso não tem os valores eternos. Quando você ainda não entendeu o que é a vida eterna e como que ela se desenvolve de verdade. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que eu vivo, na verdade, em função da temporalidade, tudo aquilo que é do cronos, tudo aquilo que a Bíblia chama de vaidade, de passageiro, meu irmão, e que nós estamos investindo, isso não nos dá satisfação
e está de fato fadado ao desaparecimento. É por isso que às vezes a gente fica muito apegado às coisas que os nossos olhos veem. Você fica muito impressionado com as coisas que os seus sentidos percebem. À medida que eu vou tomando conhecimento dos aspectos temporais da minha vida, eu preciso assumir aqueles que são eternos. Os aspectos que são temporais, as coisas que de fato vão cair em desuso, destruição, é aquilo que você tem a evidência que não deve investir, ou que deve se utilizar apenas para os propósitos eternos. É por isso que em nossa sociedade, irmãos, tem muita gente entrando em crise, porque vê a deterioração do seu corpo em função da idade, vê que a sua, por mais que faça, por mais que tome providências, e não que isso seja errado, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, é palavra de Deus isso, mas quando isso toma apenas a proporção de beleza, de formosura, de aparência, de você estar tentando, não é, fazer com que aquilo não se desvaneça, você vai perceber que por mais que você faça, por melhor que seja a sua qualidade de vida, não vai chegar uma hora que não tem exercício que dê jeito, não tem suplemento alimentar que consiga ajudar, não tem operação plástica que faça a diferença, não tem nada. Por quê? Porque isso é o que acontece. É o que Paulo está falando, mas isso não é uma característica apenas do nosso corpo. Isso é uma característica de tudo. O apóstolo Paulo disse que esta terra está reservada para o fogo. E que nós aguardamos novos céus e nova terra. Mas quando você não consegue olhar para isso, todos os seus esforços, toda a sua habilidade, tudo aquilo que você faz, na verdade está sendo trabalhado para a destruição, para aquilo que vai ser consumido, aquilo que não dura, aquilo que não fica. Por isso, nós precisamos tomar uma decisão. Em 2 Coríntios diz, também no capítulo 4, só que agora no versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, essa é a verdade, que nós não podemos deixar de forma nenhuma de lado a nossa vida. Nós temos a eternidade em nós. Você precisa viver a partir da eternidade. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação a Timóteo no capítulo 6, em 1 Timóteo 6,12, que é muito revelador. E talvez seja isso que esteja faltando para muitas pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual
também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse daquilo para qual você foi chamado. Você e eu fomos chamados para a vida eterna. Você não foi chamado para viver todos os seus dias em função das coisas que vão passar, das coisas que vão se desvanecer, daquilo que muitas vezes estamos lutando e trabalhando simplesmente para ficar aqui. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, isso com muita propriedade: tudo vai passar, tudo vai. Às vezes, aquilo que nós estamos nos esforçando mais, irmãos, quando você tem, e agora preste atenção no que eu vou falar a você. Quando você tem o céu como sua referência, e a eternidade, meu irmão, como aquilo que vai ser a pauta da sua vida, guarde isso. O céu como referência, e a eternidade, a vida que você assume para você viver, tudo na sua vida vai tomar outras orientações, ou vai ter outras direções, em nome do Senhor Jesus. Só que isso às vezes a gente fica falando, e parece apenas para alguns conversa religiosa, parece apenas conversa de culto, porque quando chega lá fora, na verdade, nós continuamos a viver a nossa vida pautada pelo terreno e para as coisas que passam. Ocupamos o melhor da nossa vida, o máximo dos nossos esforços, para, de fato, meus irmãos, estar fazendo as coisas que vão se desvanecer. Paulo disse: sabe por que nós não desanimamos? Nós não vamos desanimar, não conseguimos, nós não desanimamos. Por quê? Porque, de fato, nós não estamos focados naquilo que está envelhecendo, está passando, está ficando para trás. O nosso foco é naquilo que é eterno, o nosso foco é no homem interior, naquele que se renova todo dia. Eu vou te dar, irmãos, uma dica. Quando você tem a sua vida orientada pela eternidade e o céu como referência, há de fato mudanças claras na sua vida. Não tem como você não ter um outro tipo de modo de ser. Não tem. Quando você, meu irmão, tem a eternidade como, de fato, a orientação da sua vida, e o céu como a sua referência, você vai começar a pensar da seguinte forma: o que foi que Jesus Cristo nos ensinou a respeito dos tesouros da terra? Olha só, como é que eu sei que eu tenho a minha vida orientada pela eternidade e o céu é a minha referência? O céu é a minha referência e a eternidade é aquilo que me orienta. Aí eu vou pegar o texto de Mateus capítulo 6, versículo 19,
a 21, e vou lembrar que Jesus Cristo disse o seguinte: não juntem tesouros aonde a ferrugem, a traça, o ladrão mina, mas vocês juntem tesouros aonde isso não acontece. Quando você tem o céu como sua referência e a eternidade como sua orientação, é isso que vai estar movendo a sua vida. Mas é lamentável, irmãos, como a gente vê que isso, de fato, não acontece na vida de uma grande maioria das pessoas. Isso é porque não acontece na vida da maioria das pessoas, é porque ainda não tem o céu como realmente a sua referência e nem a eternidade a sua orientação. Quando você tem isso na sua vida, você não vive mais por aquilo que se desvanece, aquilo que passa, mas eu vou trabalhar por aquilo que permanece. Não vou trabalhar pela comida que desvanece, mas por aquela que permanece. A Bíblia fala várias vezes sobre isso. Então, tudo na sua vida toma uma outra realidade, é um outro jeito de enxergar, é uma outra orientação. Agora, quando não, irmãos, aí é uma dificuldade enorme. Uma dificuldade das pessoas organizarem a sua vida financeira, organizarem a sua agenda, organizarem o seu trabalho. É tudo muito difícil. Por quê? Porque o que está em foco é aquilo que se desvanece. E aí você vai ficando angustiado, incomodado. Por quê? Porque você percebe que não dá conta, isso não dá conta. Agora, quando é pela eternidade, irmãos, quando você está vivendo a partir da eternidade, o seu trabalho toma outro tipo de gosto, o seu casamento tem outro tipo de referência, a criação dos seus filhos tem outra conotação, as suas relações, a igreja, seja lá o que for que você for fazer, tem uma outra verdade que impera no seu coração, que são as verdades eternas, e é isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3, versículo 13 de Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Isso, irmãos, é o que de fato faz a diferença na nossa vida. Eu vou dizer para você o que está impedindo você de tomar posse da vida eterna. Não são as lutas que te impedem, não é o diabo que te impede de entrar no reino eterno de Deus, na eternidade, na vida eterna. São as suas expectativas criadas na sua carne. São elas que estão impedindo que você se entregue de fato para aquilo que é eterno. E às vezes, aquilo que idealizamos é o inimigo de nós conhecermos o que de fato é, ou do que de fato são as coisas. Eu quero lembrá-los quando os discípulos do caminho de Emaús estavam voltando entristecidos, achando que tinham sido até iludidos, enganados, porque Jesus tinha morrido na cruz do Calvário, e eles estavam lá discutindo, e Senhor Jesus chega para eles no caminho de Emaús, e começa a conversar com eles a respeito de tudo que tinha acontecido. E sabe por que eles não conseguiam enxergar Jesus no seu aspecto eterno? Porque ele já estava realmente ali
ressuscitado para nunca mais morrer? Porque eles tinham uma idealização de Jesus. Eles achavam que Jesus tinha que ser do jeito que eles tinham idealizado. E às vezes você não tomou posse ainda da sua vida eterna, porque infelizmente você idealizou um casamento. Você não olha para o seu casamento a partir do aspecto eterno. Você idealizou uma vida profissional e as finanças. Você não olha para as suas finanças e para o seu trabalho pelo aspecto eterno, pelo viés eterno. Você vem para a igreja, mas olha para a igreja não pelo viés eterno, mas sim por aquilo que muitas vezes agrada você, e aquilo que não te agrada, você fica aborrecido, fica incomodado, e tenta buscar um outro lugar. Sabe por que isso acontece? Eu vou dizer por que isso acontece. Acontece porque você ainda não tomou posse da vida eterna. Porque quando você entender que é a vida eterna que você está vivendo, você não olha mais a partir da carne para ninguém. Você olha pelos aspectos eternos. Quando você sai para trabalhar pela manhã e vai fazer as suas atividades, você não olha para aquilo simplesmente apenas como algo para você ter o seu sustento, mas como uma oportunidade de você testemunhar aquilo que de fato você é, filho de Deus, um ser eterno e que vai viver a partir das orientações eternas. A gente não consegue isso, irmãos, porque ainda vivemos nessa dimensão. Porque tanta gente, né, tem dificuldade de se relacionar. Porque a partir do momento que você entende o que é a vida eterna, esse curto espaço de tempo aqui, e tudo que o Senhor tem nos proposto, você começa a perceber o quanto de tempo a gente perde com picuinhas, com coisas pequenas, coisas insignificantes. O que impede a gente de avançar em nossa fé, e isso é uma grande porcentagem, é que nós estamos baseando tudo na nossa vida em coisas que vão passar. Em coisas que simplesmente não têm valor algum eterno. Quais são as suas riquezas? Porque a Bíblia diz, Jesus falando em Mateus, que nós lemos no capítulo 6, versículo 19, um pouquinho mais à frente, ele fala: onde está o teu tesouro, também está o teu coração. O que você pensa? Preste atenção. Veja se a tua vida está de fato orientada pela eternidade e tem o céu como sua referência. É fácil você ver, é facílimo você perceber. O que você está fazendo? É para entesourar aqui ou para entesourar no céu? O que você está fazendo? É para glorificar a Deus ou para você ficar bem, para você se sentir contemplado? O que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, irmão? Porque quando você está vivendo a partir da eternidade, tem a eternidade como a sua orientação, e o céu como a sua referência, a Bíblia diz assim: se já, pois, ressuscitaste com Cristo, pensai, buscai primeiro, e depois pensai nas coisas que são do alto. Irmãos, isso é revelador. Você quer saber se você está vivendo a partir da orientação da eternidade? E o céu é a referência da sua vida? Verifique o que você pensa a maior parte do tempo. Dá uma olhada.
Porque a Bíblia, se você já ressuscitou, se você realmente está vivendo a partir da eternidade, você tomou posse, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo 6, ali que nós já fizemos a leitura, tomou posse da vida eterna, está vivendo a partir da vida eterna. O que passa na sua cabeça? Porque a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas que são do alto. Irmãos, é muito simples. É muito simples a gente saber. Eu não estou falando se você é salvo ou não. Porque a salvação é um aspecto muito particular entre você e Deus, entre Deus e você. Agora, eu posso dizer, olhando para a sua vida, e você também pode dizer, olhando para a minha vida, se nós estamos dando frutos que permanecem. A Bíblia diz, eu quero que vocês vão e deem frutos, e frutos que permanecem. Mas isso, irmãos, que eu estou falando aqui para você, é para você ter uma ferramenta, para você perceber se a sua vida está sendo desenvolvida sob a orientação da eternidade e tendo o céu como a sua referência. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença no ano de 2021. E agora você está entendendo por que eu estou falando para você sobre isso tudo. Porque tem muita gente, irmãos, que o Senhor quer transformar, abençoar, dar um outro tipo de significado para a sua vida, mas ainda, gente salva, gente que está até dentro da igreja, pessoas que têm ministério, mas ainda a sua vida não está, ainda não tomou posse, porque Paulo está escrevendo para um pastor, Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, e ele diz, Timóteo, toma posse da vida eterna. E eu estou dizendo para você aqui, em nome de Jesus, você já é salvo, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, você não precisa viver a vida eterna depois da cessação da vida biológica, você pode viver a partir de hoje. E como é que eu faço isso? Toma posse da vida eterna. Como é que eu tomo posse da vida eterna? Começa a orientar a sua vida a partir da eternidade e tendo o céu como a sua referência. Oriente-se pela eternidade. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? A partir da eternidade. Eu não vou ficar com mimimi com qualquer pessoa. Não vou, por quê? Porque é meu irmão. Preciso olhar para ele a partir da eternidade. Eu vou morar com ele no céu. Seu trabalho. O que você está fazendo com o dinheiro que chega na sua mão? Pensa nisso em nome de Jesus. E veja se realmente a referência que você tem à eternidade é aqui. Porque todo o seu planejamento é para a sua casa, é para o seu carro, é para os seus móveis, é para a sua viagem, é para você e a sua família. E o céu, o reino de Deus fica em segundo lugar. Então ainda não há o aspecto eterno nessa área. O que passa pela sua cabeça? No que você elabora os seus pensamentos? Você está pensando nas coisas que são do alto mesmo? Você está buscando as coisas que são do alto? Verdade? Eu preciso saber disso. Porque senão, irmãos, Deus está trabalhando. E Ele quer chamar pessoas para o ano de 2021, para ações muito pontuais. Ele quer prosperar pessoas. Ele quer dar coisas que você nem imaginou que poderia receber dentro do propósito eterno dele
Por isso o Senhor te trouxe para esse tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, viva a sua vida a partir da eternidade. O céu é a minha referência. A eternidade é por onde eu me oriento. Tudo que eu faço em função da eternidade. Aí, não fique preocupado com o futuro dos seus filhos. Trabalhe a eternidade deles. Não fique preocupado com o futuro do seu casamento. Trabalhe a eternidade dele. Não fique preocupado com o que você vai possuir ou deixar de possuir. Trabalhe as suas finanças a partir da eternidade. Não fique querendo que a igreja seja a igreja que você quer. Seja a igreja que o Senhor deseja na eternidade. A partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem que está entendendo isso, irmãos? Quem recebe essa palavra, fique em pé para nós orarmos por isso, em nome de Jesus. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, uno-me aos meus irmãos que, ouvindo esta palavra, entenderam o que Tu quer nos ensinar. É possível, sim, meu Deus, nós já estarmos salvos, mas ainda a nossa mente, o nosso coração, não estar voltado para os aspectos eternos, e a nossa vida não progride, não avança. Estamos apenas observando aquilo que é passageiro, olhando para fora de nós e vendo os aspectos que se esvaecem, que vão ficar, que não são eternos. Meu Deus, nos ajuda em nome de Jesus Cristo a vivermos, ó Deus, a nossa vida a partir da eternidade. Que tenhamos isso em nosso coração e que o céu, meu Deus, seja a nossa referência para a glória do Teu nome, porque de lá viemos e para lá voltaremos, conforme a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, digam graças a Deus.